Boa tarde, meus queridos. Começando aqui mais uma live, dando uma prendidinha no meu cabelo. Hoje com a Caroline de Vaz, grande amiga, grande parceira. Ela entrou aqui já, vou com motivações e eu já me sinto motivado para falar desses temas. Só de falar de motivação, a motivação já aumenta. Aí, Caroline, acabei de te convidar. Opa, acho que eu convidei a pessoa errada, hein? Ó, quase que temos um intruso aqui na live. Aí, agora foi. Oi, Boa tarde, Carol, como é que você boa tá? tarde. Tô bem, e você? Tudo ótimo. Fui te convidar aqui, quase convidei a pessoa errada. Falei, nossa, vai aparecer uma outra pessoa aqui agora. Sério? Ah, apertei o botão errado, mas faz parte. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui em Ótimo. Brasília. Tá quente aqui hoje. Aí tá quente? Nossa, eu tô até de blusa de frio aqui. Aqui não tá. Aqui Aqui no não sol tava, tá quente, mas você fica parado no escritório, na mesa e tudo mais, fica frio. aqui não tava tão quente, não. Hoje deu uma esquentada que eu não entendi, que a gente já tá no final de maio, né? É, Mas já enfim. tá no inverno, né? Pois é, né? A gente, Faz o inverno sentido. tá sempre na porta. Mas é isso, Carol. Hoje vamos falar sobre motivação e vamos usar alguns conceitos novos aí, não tão novos, mas agora que as pessoas começaram a conhecer, né? Então, a teoria das duas camadas da personalidade é nova, porque não faz tanto tempo assim que o professor Olavo fez, comparado a outras teorias, mas a teoria dos temperamentos ela já é mais antiga, é anterior a Cristo, se a gente for ver a data 400 mesmo. anos antes de Cristo. Quando? 400 anos antes de Cristo. Então, assim, bem, mas bem antiga mesmo. Bem antiga. E mesmo com essa idade aí de teoria, muitas pessoas não têm contato com ela. Isso não é algo negativo em si. É só falta de ter a oportunidade mesmo. E eu acho que é isso que, em grande parte, que a gente vai fazer aqui hoje, né, Carol? Dar a oportunidade para as pessoas terem contato com isso. É. Só queria falar que a gente vai falar sobre motivação mais voltada pro profissional, né? Para a vida profissional. Eu acho que Obviamente que falando assim, as pessoas podem tirar conclusões e usarem para ambas as coisas, mas a gente vai falar voltado isso. hoje para empresa, para empreendedor e tudo mais. O conceito serve para tudo, serve para qualquer coisa, qualquer relacionamento na nossa vida, né? Os dois conceitos. Mas a gente vai tentar falar aqui de uma forma mais específica para o trabalho. Perfeito. Você quer dar uma introduzida se Sim. apresentando? Ou se quiser, pode ir. Meu nome é Caroline, eu moro em Brasília, sou advogada. Aí quem está assistindo vai falar assim: o que que uma advogada tá querendo, tá se metendo nessa história aí, né? Que pode ser que não tenha nada a ver, mas sou entusiasta da psicologia, como eu já te falei uma vez, e de toda forma de autoconhecimento e de melhoria das relações interpessoais. Então, eu há muitos anos já estudo várias ferramentas que ajudam a gente a melhorar tanto o nosso relacionamento com a gente mesmo, quanto o nosso relacionamento com as pessoas com as quais a gente convive. E aí serve para qualquer esfera, porque uma vez que a gente entende os conceitos e começa a aplicar, a gente consegue individualizar essa aplicação, tanto para os relacionamentos pessoais, que requerem atitudes mais pessoais, né? Tanto para relacionamentos profissionais, quanto para relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, né? E é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, mesmo não sendo o meu foco de atuação profissional. Aí eu já levo pelo outro lado. Se até uma advogada que não é necessariamente da área que estuda a área da mente humana, que não é psicóloga, nem psiquiatra, nem nada, está se interessando por esse assunto, quer dizer que esse assunto tem grande valia e grande importância. Para qualquer Então, pessoa. assim, exatamente. Se a pessoa olha e fala assim, ah, mas
se uma advogada está falando disso, o que, que tem a ver? Isso é o grande quê da questão. Porque se até uma pessoa que é da fora dessa área, se a gente for olhar num conceito mais tradicional, assim, psicologia fica em psicologia, advocacia em advocacia, porque não é assim que funciona, mas se a gente fosse olhar de uma É. forma tradicional, cada um fica no seu quadrado. Se até uma pessoa do outro quadrado está querendo ver isso, é para você ter a ideia do tamanho da importância disso. Isso Então, veio assim, na minha vida antes do direito, e ainda que eu deixe o direito, continuará na minha vida. Eu não tenho apego ao direito, mas a esse tipo de conhecimento eu sei que eu vou continuar adquirindo e melhorando, porque a gente nunca esgota até o último dia da minha vida. Isso eu tenho esse compromisso comigo, espiritual comigo. até porque se a gente já for entrar no tema dos temperamentos, eles são recursos minerais do seu corpo ali e são imutáveis. Então, assim, Isso. mesmo se você quiser, eles vão te acompanhar. E mesmo que você não saiba que ele existe, eles estão te acompanhando. Então, assim, é Então, melhor você. você já começou aí a falar, eu vou trazer para o pessoal o conceito dos temperamentos. O que são temperamentos, né? Temperamento tem gente que fala que tem esse nome justamente por ser o tempero. É um elemento mineral que nós, seres humanos, temos desde o momento em que a gente nasce e que vai indicar os nossos preceitos mais profundos, as nossas inclinações mais profundas. Eles se dividem em quatro, com uma análise simbólica com os elementos da natureza. Por quê? A gente até poderia chamá-los de elementos da natureza, mas ficaria um pouco. Acho que ficaria um pouco solto, né? Tipo, qual elemento da natureza você representa? Talvez não ficasse tão explícito, ou talvez não trouxesse tanto conhecimento. Então, no ano 400 antes de Cristo, foi desenvolvida essa teoria e foram denominados os quatro temperamentos, que são colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E nessa análise simbólica, cada um dos temperamentos tem relação com um elemento da natureza. E aí, quem é mais antigo vai lembrar do desenho Capitão Planeta. Você conhece, Diego? O Essa desenho? não, não, Você é hein? mais novo. O desenho do Capitão Planeta é quando a gente que é mais velho, quando a gente fala dos temperamentos, o povo fala assim, o Capitão Planeta. Que o Capitão Planeta era a junção de todos os temperamentos. Então, nessa análise simbólica, o temperamento colérico, ele representa o elemento fogo, o temperamento sanguíneo representa o elemento ar, o temperamento melancólico representa o elemento terra e o temperamento fleumático representa o elemento água. Por que, então, você vai me perguntar que a gente faz essa correlação com os elementos? Porque o temperamento, o mais profundo, aquele mais profundo, ele ele traz um comportamento muito similar ao comportamento dos elementos. Por exemplo, o colérico, que é o fogo expande, né? Ele cresce. Ele pode começar com uma faísca e virar uma fogueira. E a pessoa do temperamento colérico, ela, no mais primitivo do temperamento dela, também é essa pessoa que pode começar com uma faísca e crescer, expandir e chegar a um incêndio. De que forma? A gente Então, vê isso em comportamentos. só para mim ver se está dando para entender até agora. Sim. Pode ser que eu Os esteja falando muito temperamentos, rápido, né? então, para mim ver se deu para pegar até agora. Os temperamentos, eles são coisas minerais do ser humano. Então, assim, eles são coisas que estão no nosso organismo. E aí, existe quatro líquidos do organismo, digamos assim, né? Que é o sangue, as duas bílins e o que eles chamam de freuma ali, que são uma substância do corpo. Essas substâncias, elas estão ali
e aí, baseado nisso, se surge a teoria dos temperamentos. E aí, essas substâncias, elas têm características muito próximas dos elementos da natureza. E aí, para se ficar mais fácil de entender, se faz essa comparação. É isso? É mais ou menos isso? Eu não estudei, eu nunca vi essa equiparação aí dos líquidos do corpo, né? Eu vejo mais como uma simbologia mesmo desse elemento, e esse elemento mineral que a gente tem desde que a gente nasce é predominantemente algum elemento da natureza, que aí a gente faz a correlação, né, com Ah, água, bacana. fogo, Então, terra e ar. como você não teve contato ainda a esse, eu vou exemplificar esses elementos, que são os quatro, né? Se a Água, gente fogo, terra pegar, e ar. exatamente, se a gente pegar o ser humano e abrir ele, que foi o que fizeram 400 anos antes de Cristo, Uhum, vão se notar quatro tipos de líquidos, quatro tipos de materiais no ser humano. uhum, Três tipos de Billings, a Billing amarela e a Billing negra. O freuma, que é, por exemplo, catarro, seria um freuma ali, e sangue. E aí, esses elementos foi o que Hipócrates disse que seriam os temperamentos humanos, por isso tempero. Você tem os uhum. quatro temperando dentro de você, e quer dizer que você tem só um? Não, você tem todos, mas um É. prevalece sobre o outro. E daí se surge os temperamentos. E aí se surgiu isso que você está trazendo para a gente, que eu acho que talvez seja a parte mais rica. Se olhou uma pessoa que tem um certo temperamento e percebeu que esse temperamento se igualava muito a uma substância da natureza. E aí existem quatro substâncias essenciais da natureza: fogo, água, ar e terra. E aí fizeram certas comparações. E aí, para quem não é do mundo simbólico, isso pode parecer muito estranho, né, Carolina? Mas a Mas melhor a forma gente, de ainda que entender. não seja do mundo simbólico, a gente tem contato com essa simbologia pela astrologia, né? Que de certa forma todo mundo conhece. Ainda que muita gente diga, eu não acredito, mas todo mundo conhece, porque a gente sabe que os signos também têm essa análise simbólica com os elementos, né? São 12 signos, 4 elementos, 3 signos de cada elemento. Aí eu só tô falando isso que a gente não vai falar de símbolo, nem de astrologia, nem de signo aqui, não. É só para dizer que assim, a gente já tem contato com esse tipo de equiparação, né? Para trazer para o pessoal aí que às vezes a gente até já sabe, né? Que a tal pessoa predomina o elemento fogo nela, tal pessoa predomina o elemento ar e por aí vai, porque a gente já tem contato mais cotidiano com os signos. Até algumas religiões pregam isso, né? Que uma pessoa é É. mais associada ao fogo, ao ar. Tem alguns tipos de religião, principalmente africanas ali, que pregam isso, esse tipo de equiparação Uhum. ao momento. E muitas vezes elas estão falando dos temperamentos sem saber, né, Carolina? É, exatamente. Tem até E, outras ferramentas também que a gente não vai entrar aqui, mas aquela ferramenta DISC, que é utilizada no ambiente corporativo, é muito usado pelos recursos humanos, ela nada mais é do que os temperamentos com outro nome, né? Se você olhar lá, o nome é outro, mas na verdade são os temperamentos. eu até vi uma psicóloga, que é a Rebeca, esses dias falando isso. Perguntaram para ela, o disque tem a ver com os temperamentos? E aí ela pega o disque, coloca em cima e É, sobrepõe os temperamentos por cima. Eu falei, é igualzinho, é a só mesma se... coisa, só tem outro nome porque temperamento tem gente que acha que é crendice, que é invenção, que é, sei lá, mágica, né? E aí deram esse nome de DISC para popularizar no mundo corporativo. Mas nada mais é do que o temperamento. Nada mais Imagina o é. que inventou o disque e descobrir que isso não foi ele que inventou, já Ou às existia. vezes ele já sabia, mas E ele só fez essa jogada aí de marketing de mudar o nome, né? A gente não vamos sabe. saber. Mas A gente não enfim, sabe. perfeito. Então, aí eu falei do colérico, né, que é o fogo, aí o sanguíneo é o ar é aquela coisa assim que a gente não vê, que pode ser um vento, mas também pode ser um furacão.
e muito materializado pela fala. Então, o sanguíneo, ele fala muito. O ar é leve, então o sanguíneo também costuma ter essa característica de leveza. E o ar passa. Então, o sanguíneo também costuma ter essa característica de passar. Então, ele às vezes esquece, ele fala e esquece, porque é o ar. O ar passa, a gente não vê, traz essa brisa, dependendo da situação pode virar um furacão, mas aí depois acalma de novo. Aí a gente tem o fleumático, que é a água. A água que pode ser um lago parado, quieto, pode ser um mar revolto, pode ser um tsunami, pode ser também o vapor. Mas a água, quando a gente pensa na água, no primitivo ali, no primeiro momento que a gente pensa, a água é aquela coisa parada, fria, ela tem muita relação com a vida, né? Mas no primeiro momento, a primeira análise que a gente faz, a gente vê ali, ok, a água é essencial, mas é parada, ela não se. É diferente do fogo, que o fogo vai aumentando e vai expandindo e vai crescendo, e ele precisa de um pouco de ar para crescer, mas ele cresce muito rápido. A água, se não tiver um movimento muito mais intenso, forte, um fogo muito quente para transformar a água em vapor, se não tiver uma maré muito revolta para transformar a água em tsunami, a água está ali, calma, parada, estável, fria. É o fleumático, que costuma ser uma pessoa mais calma, menos agitada, estável, bastante estável. E aí a gente tem o melancólico, que é a terra. Na terra, a terra pode ser tanto a terra lá parada, sem nada, pode ser uma argila mais dura, pode ser uma lama molhada, aquela lama assim que se molda. E o que é a terra? O melancólico é uma estabilidade, né? É uma estabilidade. A terra, o que ela faz? A terra absorve muito. A terra absorve a água. A terra absorve o ar. A terra absorve os outros elementos da natureza para trazer a vida. E demora, um processo demorado. E aí, o que o melancólico é? O melancólico é aquela pessoa que absorve, que leva para dentro, que introjeta dentro de si tanto coisas boas quanto coisas ruins e vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo. Ele demora a dar, ele demora a devolver, ele é demorado. Mas, ao mesmo tempo, ele traz a estabilidade, né? Ele tem uma estabilidade muito grande dentro de si. Pode ser frio, porque a Terra geralmente é fria. E o que mais que eu ia falar do melancólico? Ele tem essa característica de pegar. E às vezes ele fica cheio, né? E é como se ele fosse ficar sobrecarregado, aquela terra pesada, sobrecarregada, muito cheia de coisa, muito cheia de informação. Esse é o melancólico. E aí, às vezes, ele é aquela pessoa que pensa demais, que programa demais, que analisa demais, que sofre demais porque colocou muita coisa para dentro. E aí, sabendo disso, se alguém não tiver entendido, coloca aqui nos comentários que eu posso dar outros exemplos, fazer outras análises. O que é importante a gente saber? Mais importante do que a gente entender o temperamento e qual é o nosso temperamento, e aí eu dou uma dica pro pessoal que não faça teste na internet. Mais importante do que isso é a gente aprender de que forma a gente pode evoluir e usar tanto as características positivas do temperamento, quanto fazer um equilíbrio com as características de outros temperamentos. Aí a Joyce falou do sanguíneo. Joyce, eu acho que você é colérica, mas posso falar do sanguíneo.
O sanguíneo é o ar, né? O ar é aquela pessoa comunicativa, fala bastante, fala bem, mas ao mesmo tempo esquece, é um pouco esquecido, assim, não se planeja tanto. Ele tem mais dificuldade de fazer uma agenda, por exemplo, de fazer um calendário tal hora eu vou fazer tal coisa. Ele vai sendo levado, assim, ele se deixa levar. Então, se ele usa bem as características dele, ele é um excelente comunicador e ele precisa aprender a se organizar melhor para não deixar a vida passar, né? Senão ele só vai se comunicar e não evolui no temperamento. Você tem alguma outra característica do sanguíneo, Diego, que você A maioria acha que pode dos melhorar? poetas são sanguíneos, né? A música, a fala, a expressão em si primordial do ser humano ali, ela acontece pelo ar. A gente enxerga as coisas porque tem um oxigênio e reflete a luz e aí a gente consegue enxergar as coisas. Então, a maioria dos poetas, dos cantores, das pessoas que trabalham com o meio artístico, quer dizer, a maioria, e não todos, há sim exceções, mas a maioria é sanguíneo, porque tem esse lado artístico, esse lado poético, até de enxergar a vida. Um sanguíneo entende a gente aqui, né, Caroline? Muito bem. Ele, nossa, é isso que eu queria para minha vida. Eu estou vendo uma coisa simbólica aqui. Sabe o que eu As acho academias. engraçado? Eu tenho muitos grupos, né? Eu conheço muita gente. A maior parte das pessoas, quando começa a estudar o temperamento, a maior parte, assim, maior, de todo mundo que eu vi falando, a maior parte, no primeiro momento, achou que era sanguíneo. Eu não sei por quê, mas a maior parte das pessoas se acha sanguínea no primeiro momento, assim. E aí depois vai vendo que às vezes não é, né? Às vezes é colérico, às vezes é até fleumático, né? Faz até parte do descobrimento. As academias de filosofia, se você vir no grupo de filosofia, 90% vai ser sanguíneo. Se você ir no de exatas e a pessoa falar que é sanguínea, a gente já desconfia. Tem que dar uma olhada. O Exatas tem interessante muito fleumático, né? o que eu vejo é, por exemplo, os pneumáticos, que eles são representados pela água, o que a água faz? Se você derrubar a água aqui, ela vai envolver. Então ela vai se espalhar e se tiver uma xícara menor do que a água aqui, se derrubar ela, ela vai envolver, vai passar pelas laterais da xícara e tudo mais. Muita gente confunde o fleumático com os outros temperamentos. Por quê? Porque ele consegue pegar muitas características dos outros temperamentos. O que não é tão fácil para o colérico, não é tão fácil para o melancólico, É mas isso para o mesmo. fleumático ele é muito, muito fácil fazer isso. É Então, o isso mesmo. próprio Ítalo, muitas vezes as pessoas vêm falar, o Ítalo é colérico porque ele é muito explosivo. Não, ele é fleumático. O Só que Ítalo essa é é um tsunami. Exatamente, só que é uma característica do fleumático. Ele consegue pegar muitas características A dos água outros tem três estados, né? Líquido, gasoso e sólido. sólidos. E tem gente que ainda fala que Exatamente. tem um terceiro estado, um quarto estado aí, que eu já vi uma teoria dessas, assim. Mas a água é a mais polivalente, né? Só que se a gente for falar de água, e eu acho que agora a gente pode puxar isso para motivação, Isso. a gente pega alguém fleumático, que é a água, e o professor Ítalo, ele fala muito isso, a água que fica parada, ela estraga, ela cria fungos, cria, sei Dengue. lá, tipo da dengue, cria sujeira. Até tem a famosa frase do governo aí: não deixa a água parada. É, Por quê? Água parada, ela não é boa. A água que é viva, que é boa para beber, que é boa para ser usada, é água corrente. isso. E aí, quando a gente O, fala de motivação, acho que a gente vai para esse lado, né, o Carol? fleumático, ele é um ótimo analítico. Ele é um ótimo analítico. Ele é um excelente analítico. Ele só tem que tomar cuidado para não ficar preso na análise e analisar eternamente. Então ele tem que aprender a analisar e tomar alguma atitude, fazer algo a mais. Ele nunca vai deixar de analisar, ele nunca vai deixar de ser analítico, mas ele tem que aprender para, principalmente no ambiente de trabalho, ele tem que aprender a se motivar, a conviver com outras pessoas, porque às vezes ele é tão analítico que ele se isola no ambiente de trabalho. O fleumático se isola no ambiente de trabalho com muita frequência. Como é que ele faz o contraponto e o equilíbrio do temperamento dele?
se forçando a se relacionar. Aí eu dou uma sugestão, procura um sanguíneo, vai ter um sanguíneo aí querendo se relacionar com você. Se force a conversar, se force a expandir, se force a fazer uma apresentação na frente dos seus colegas, sabe? A apresentação do fleumático vai ser maravilhosa, porque ele já analisou tudo, ele conhece todas as nuances do que ele vai falar melhor do que ninguém. Só que às vezes ele acha, não vou apresentar não, porque não vai fazer tanta diferença. Então, qual é a luta do fleumático no ambiente de trabalho? É superar essa tendência de só analisar. Aí vai ser um excelente empregado ou líder, ou empresário, o que quer que seja. O que são os temperamentos? São tendências na forma de agir, é isso? Como você trouxe agora. Ele tem essa tendência. É uma motivação interna. É aquilo de mais profundo que a gente tem. É um impulso para aquela tal ação. Não quer dizer que a gente vá seguir, mas a gente tem um impulso para fazer aquela coisa daquela forma. A gente segue, né? O que a gente tem que fazer é tentar... Se a gente não fizer nada, o nosso temperamento vai nos guiar para o resto da vida. E aí nós seremos pessoas... sabe quando você fala assim, nossa, eu sou tão previsível? Quando o seu temperamento te guia, você se torna uma pessoa previsível. Quando você consegue pegar e falar assim, olha, eu sei que a minha tendência é ir por esse caminho, mas eu preciso evoluir e eu vou mudar o meu caminho, você vai continuar indo pelo mesmo caminho. A sua tendência vai continuar a mesma, mas você precisa colocar outras ferramentas, você colocar outros meios de tentar trabalhar diferente. Isso é difícil, é trabalhoso, às vezes é dolorido, por isso que muitas vezes muita gente não faz. Mas aí você deixa de ser previsível e você passa a apresentar muito mais resultado. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático no ambiente de trabalho. Um colérico que expande, né? Ele fala muito, ele usa muito ar, né? Então ele fala muito, aí ele expande. O colérico que fala demais, que é o caminho natural dele, ele vai seguir, se ele não fizer nada, ele vai seguir esse caminho pro resto da vida. Ele vai queimar os colegas dele. Queimar no sentido literal, assim, né? O fogo vai queimar os colegas dele. E aí as pessoas vão se afastar, as pessoas não vão querer conviver e etc. Se ele consegue contornar esse caminho natural, né, que o temperamento dele vai mandar ele fazer, se ele consegue contornar e falar menos ou direcionar a fala de uma outra forma, colocando outros elementos, como um pouco de terra, um pouco de água, ele vai se sobressair, porque naturalmente a gente vai ver o equilíbrio dos elementos nele. E aí ele consegue pegar a parte boa, porque aquilo sempre vai estar com ele, e trazendo o equilíbrio com a parte boa dos outros temperamentos, ele atinge resultados excelentes, maravilhosos. Pessoas que têm muitos problemas no trabalho, muito possivelmente elas estão seguindo aquele primeiro caminho, o caminho que o temperamento que está guiando a vida delas. O professor Ítalo fala muito disso no curso dele de temperamentos. Excelente o curso dele. Os temperamentos estão bastante ligados ao que a gente chamaria de instinto ali, né? E como que você vence o instinto? Através da inteligência, da busca por cultura, ou do que a gente vai falar agora no segundo passo, da criação de uma personalidade forte. Colocando elementos mesmo, elementos de fora mesmo, ferramentas de fora. Exatamente. Se forçando a fazer algo diferente, porque o temperamento não vai mudar, mas eu posso fazer algo diferente. Por exemplo, o fleumático, que tem um temperamento que equivale à água, ele precisa se forçar a ser um pouco menos de água. Se ele consegue se forçar a ser um pouco menos de água, ele vai continuar sendo analítico, mas vai conviver com as pessoas e ele vai fazer a junção dessas duas posturas que são extremamente importantes no ambiente de trabalho. Ele não vai ter para ninguém. Sucesso total.
Agora, se ele for só analítico, ele vai se isolar, não vai conviver com ninguém, não vai apresentar nada. Às vezes até ninguém nem vai saber que ele é bom naquilo. E aí não tem tanto sucesso. Por isso que é importante, gente, é uma ferramenta importante conhecer o temperamento para melhorar o nosso desempenho profissional. Eu digo que é assim, se você não conhece o que te influencia ou o que te afeta, você não vai conseguir trabalhar essa coisa. Se eu não sei o que está me afetando aqui, que esse impulso meu de explodir com alguém é porque eu sou colérico, eu não sei como que eu vou tratar isso. Agora, se eu sei que esse impulso de agir de forma mais agressiva, de expandir aqui no ambiente de trabalho, é porque eu sou colérico, ou porque as coisas, eu estou ficando muito magoado, eu estou levando as coisas muito para casa, eu estou deixando que os outros falam me afetar, é porque eu sou melancólico, que eu sou a terra que fica marcada pelos sinais, eu não vou criar estratégias adequadas para reverter esse quadro. Então, eu preciso saber disso. E aí, uma das estratégias que a gente pode já entrar ali é falar da personalidade. A Isso. personalidade, ela de fato sobrepõe os temperamentos. Quer dizer que ela exclui eles? Não. Não. Mas ela é capaz de dominar os seus instintos, se a gente pode falar, temperamentais ali. Agora com Se o você, Diego, temperamento faz aí uma introdução das camadas da personalidade. Que a personalidade a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Uhum. E o temperamento não, o temperamento tá com a gente desde que a gente nasceu. Aí eu passo a bola para você fazer essa introdução aí para explicar pro pessoal. Só completar aqui, você falou no começo da live que os temperamentos são tempero humano, né? Se os temperamentos são tempero humano, a personalidade é o cozinheiro que organiza esses temperos. Isso. Sabe quanto que vai pôr em cada situação da vida. E é mais ou menos assim. O que ele é, Isso. resumidamente, a nossa personalidade? A nossa personalidade é a junção de tudo que a gente viveu, de tudo que aconteceu, de tudo que nos influenciou até o presente momento. Isso é uma definição da nossa personalidade. A nossa personalidade é a nossa história. Então pensa, você viveu muitas coisas, você tem uma história, você tem um conjunto de crenças, você tem seus temperamentos, você tem seu ambiente, seus familiares, o meio social, tudo te influenciando. Tudo isso vai construindo a sua personalidade. E aí aqui a gente vê uma primeira diferença da personalidade pelos temperamentos. Os temperamentos eles são controláveis, mas eles não são mutáveis. A Isso. personalidade ela é mutável. Então, se hoje eu estou em um ambiente, vivi certas experiências e aprendo certas coisas, se amanhã eu mudar esses ambientes, essas coisas que eu aprendo, essas pessoas que eu convivo, a minha personalidade ela tende a mudar. Eu queria até fazer um adendo, Diego. Eu concordo com você. Eu acho não, né? Porque eu não tenho que achar nada, porque isso aí não foi a gente que inventou. Mas existe uma forma eu vi uma forma de falar que acho que talvez fique um pouco mais palpável para quem está assistindo a gente. Realmente, a personalidade ela vai mudando, mas eu acho que a gente tem que imaginar como a personalidade que a mudança é uma expansão de tamanho. É como se fosse assim, uma criança que está crescendo. Então, a personalidade, quanto mais a gente consegue mudar, quanto mais a gente consegue aprender, quanto mais a gente consegue evoluir, mais a gente expande. Por isso que pessoas que têm muita personalidade são aquelas pessoas que a gente parece um imã, assim, que a gente admira, às vezes a gente fica até paralisado na presença delas, porque a personalidade delas é tão ampla que fisicamente a gente pode até não encostar, mas a personalidade ela é tão ampla que é como se ela batesse na gente e a gente fica assim. E tem gente que passa que a gente nem vê, porque se a personalidade ela é mais reduzida, não atinge o ambiente em volta dela, né? Não preenche o espaço. Eu acho muito legal falar dessa forma para quem está. Eu não usaria a palavra expandir, mas eu usaria a palavra que o próprio professor Olavo fala, que é sobrepõe. Ou seja, sua personalidade, ela se sobrepõe várias vezes.
é como uma construção. Se a gente Aham. olha, vai ter a terra, aí você vai ter que colocar os ferros lá e colocar o cimento para erguer as bases da construção. Depois você vem com a construção. Aí você vem com mais cimento, você vem com piso, você põe as paredes. Então, uma coisa, ela não deixa de existir. Você falou corretamente, Caroline. Mas ela é sobreposta por Uhum. outra. E aí, se a gente for entrar nas 12 camadas, seria ou uma casa que tem 12 etapas para ser construída, Uhum. ou uma Perfeito. cebola que tem 8 camadas nela, né? E Perfeito. a cebola, ela não cresce grande e vem diminuindo. Ela é pequenininha e ela vai crescendo. Cada Perfeito. hora uma nova camada preenche ela. Se fosse se a personalidade fosse uma cebola ali, falando assim, brincando, né? Ela seria uma cebola de 12 camadas. E quanto E isso mais cresce, mais complexo fica, né? mais complexo fica, mais forte fica, maior fica. É, Isso. é, não fica mais doce, ela fica mais salgada, mais amarga, se a gente for olhar assim, porque ela fica mais complexa, né? Mas ela fica mais madura. Então, se a gente pensar aqui na metáfora da cebola de novo, a cebola que tem 2, 3 camadas, ela não está madura para ser colhida. Só a cebola que está ali com 10, ela já pode ser colhida. Então, a personalidade humana nos mostra isso. Cada camada, e é isso que o professor Olavo descreve. O que são essas 12 camadas da personalidade humana, que é a teoria do É, o professor que Olavo? são? Elas são uma descrição de como a personalidade cresce de uma forma madura, de como ela deveria se desenvolver de uma forma correta, melhor falando. Então, assim, todo mundo vai ter personalidade. Todo mundo tem. Se todo mundo tem história, todo mundo tem personalidade. Mas nem toda personalidade está crescendo da forma que deveria estar. Nem toda personalidade está conseguindo sobrepor aquilo que está por baixo, aquilo que já deveria ter sido sobreposto. Ou seja, não está conseguindo evoluir. Quando a gente pega uma criança, por exemplo, toda criança vai crescer. Mas nem toda criança que cresce sabe ler. Por quê? Porque não foi apresentada essa ferramenta para algumas delas. E aí isso prejudica várias etapas da vida adulta. Se a gente for levar esse tipo de metáfora para a personalidade, é a mesma coisa. Você vai crescer de qualquer forma, sua personalidade vai crescer. Se ela não crescer da forma como deveria, aí se tem desvios. Se ela crescer da forma que deveria, aí chega nesse ponto que você está falando, Caroline. As pessoas com grande personalidade que fazem a gente se admirar, eu até falei um pouco isso no story hoje, que faz a gente olhar para aquela pessoa e falar, nossa, isso poderia ser um herói. Porque a pessoa fala de uma forma com você que você fala, nossa, essa forma me toca. Por quê? Porque ela já tem várias camadas de personalidade. E aí tem uma coisa muito interessante. Nem todo mundo completa as 12 camadas. Para falar a verdade, pouca gente completa as 12 camadas. Pouca gente, quase ninguém. Exatamente. Mas grande parte ali consegue chegar na oitava ali sem muita dificuldade. É, até a oitava é plenamente possível para todo mundo. Exatamente. A partir da oitava, aí já complica a coisa. É, Mas assim, uma pessoa na oitava ali, ela é totalmente madura, do ponto de vista humano, falando assim, e totalmente possível de ter sucesso na vida. Inclusive, uma pessoa na quarta camada, que é uma camada bem matura ali, seria possível de ter sucesso, se você considerar sucesso, sei lá, ter dinheiro. mas aí, Ela Diego, fala não aí, o que teria. que é a quarta camada? Se a gente for pensar, as camadas que importam para nós agora, né? A gente até Isso. está conversando isso. A quarta e a quinta, principalmente, e também a sexta e um pouquinho da sétima ali. E a gente vai Uhum. falar da quarta e da quinta, se der tempo da sexta, e provavelmente não dá tempo de falar da sétima. Mas essas são as camadas mais importantes. O São que as é a quarta camadas camada? da vida adulta, por assim dizer, né? Não, não. A quarta camada e a quinta, elas são. A quarta camada ela é da infância e a quinta camada ela é da É, adolescência. deveria ser, né? Na prática, Exatamente. na prática, Exatamente. são as Deveria ser. camadas com as quais a gente convive aqui na nossa idade adulta. O professor Ítalo fala isso. A maioria dos brasileiros eles estão na quarta camada. Pois é.
Então começa E aí aí, pela quarta. e aí que entra o meu papel, o papel de terapeuta. O Isso. Olavo fala que uma pessoa que está na quarta camada, na vida madura, ela só consegue sair com terapia. Então aqui a Hum, gente entra num quesito muito. Por que se tem muita terapia hoje em dia? Porque a pessoa de quarta camada, ela vai sair só com a ajuda da terapia. E a psicanálise, que é uma forma de terapia, ela funciona para quem está na quarta camada. Se a pessoa estiver na quinta, ela já não vai funcionar. hum, Então é muito interessante. E aí interessante. entra uma forma como o professor Olavo de Carvalho desenvolveu essas camadas. Ele leu, eu não vou falar todas porque eu não sei se é possível, mas a maioria das teorias de psicologia existentes e percebeu que cada uma falava de uma etapa da vida. E aí se desenvolveu as 12 etapas de personalidade humana. E a psicanálise, nesse caso, fica na quarta. E em que consiste a quarta camada? A quarta camada, se a gente puder resumir, ela é uma camada afetiva. Isso. Então, o que é? É bem da criança que ela precisa ter um afeto incondicional para poder se mover no mundo. Então, pensa, se a criança não saber, se ela não tiver consciência que os pais dela vão amar ela, não importa o que ela faça, ela não vai se mover. A motivação dela é receber afeto, né? Não receber o afeto, mas ter a certeza de que ela vai receber o afeto, não importa o que aconteça. Ela tem que ter a certeza que ela tem um amor incondicional ali. Então, assim, não quer dizer que eu não vou sofrer as consequências dos meus atos, mas quer dizer que mesmo eu sofrendo a consequência, eu vou ter alguém me amando ali. Uhum. Por que que isso é importante? Porque se você não tem isso, né, Caroline, você não se move. É aquele tipo de É. pessoa que é muito comum que as pessoas que se preocupam com o julgamento das outras, elas estão nessa camada, muito provavelmente. Por quê? Porque se eu não tenho a consciência de que alguém me ama independente do que eu faço, eu vou buscar essa afetividade no outro. Então eu não vou querer fazer uma coisa que faça o outro não me amar, não sentir afeto por mim. E aí eu vou ter medo do julgamento das outras E pessoas. aí, trazendo isso para o ambiente de trabalho, a Perfeito. gente Uma pode dizer pessoa que são as pessoas que não tomam iniciativa. Como é que funciona? São as pessoas que. Como que isso se materializaria no ambiente de trabalho? elas até tomam iniciativa, Aham, desde quando elas enxerguem que aquela iniciativa vai dar afeto de alguém. Alguém vai a dar afeto. motivação é o afeto. Exatamente. É aquela pessoa que, por exemplo, o chefe chegou e falou assim: ó, oh, essa mesa tá suja, limpa aí pra mim, e subiu. Ele não falou isso porque ele é grosso ou porque ele tá de mau humor, não, porque a mesa tá suja e precisa ser limpa. E ele te Aham. paga para isso. Só que a pessoa vai se sentir ferida, falando: nossa, ele tá sendo grosso comigo. Não é, por quê? Porque você tá buscando o afeto dele. E aí, como é que a gente motiva as pessoas nessa camada? Isso que é importante. Como? Através do afeto. Então Hum. a gente dá pequenas porcentagens de afeto para ela executar as tarefas. Mas aí no ambiente de trabalho é difícil, né? Porque às vezes a pessoa vai ter dificuldade, porque no ambiente de trabalho, não necessariamente a gente troca afeto ali, né? Então, depende do que você chama afeto. Afeto, uma palavra mais abrangente, é qualquer forma de olhar para o outro. Hum. Então, assim, é aquele pequeno elogio, a- a- Hum. aquele pequeno agradecimento. Entendi. Uma coisa de gente E da aí isso quarta é camada. importante, então, para o chefe saber, né? Os chefes saberem. Exatamente. Ou para qualquer outro líder, ou até mesmo para a pessoa. Porque ela começa a perceber que ela está fazendo isso pelo afeto e aí ela começa a sair já um pouco da quarta camada. Ela consegue evoluir. Consegue. A própria pessoa também consegue, mas seria mais fácil para ela com terapia. Uma coisa clara de gente de quarta camada é a plaquinha de funcionário do mês do McDonald's. Ah, ela Você adora, não então. precisa daquilo. Aquilo não vai fazer diferença na sua vida, mas você está buscando uma forma de reconhecimento, uma forma de Entendi, afeto. entendi. E aí é típico da pessoa de quarta camada. E essas pessoas são muito ruins de serem motivadas, porque a motivação delas não é
é de longo prazo, né, Caroline? Se você não Tem que estar suprir o sempre fazendo de novo. exatamente, se você não alimentar esse afeto delas, elas não vão produzir. E qualquer coisa que você fale, que ela interprete que você está agindo de uma forma grosseira com ela, que às vezes não pode ser, ela já vai se sentir muito traída, muito afetada. E aí você vai ter que sentar e fazer uma reunião com ela. Então você tem que tomar cuidado. Quando É eu uma vou em uma pessoa, empresa, então, normalmente vai ser uma pessoa mais difícil de lidar, né, no ambiente de trabalho. muito, porque é uma pessoa mais carente. Cansativa. Ela é uma pessoa mais cansativa. Quando eu É. vou em uma empresa que tem a maioria das pessoas na quarta camada, eu indico a empresa pagar uma porcentagem da terapia para essa pessoa, para incentivar Legal, essa pessoa a sair da quarta camada logo. Quanto legal, mais legal. ela sai da quarta camada, mais produtividade ela vai dar para a empresa. Nossa, ótima ideia, uma excelente ideia essa. Não é uma obrigatoriedade da empresa, obviamente, Claro. mas se ela quer continuar com aquele funcionário, porque a empresa também quer isso, ela poderia trocar, mas ela gosta daquele funcionário, É, para aumentar a ajuda ele. produtividade. Porque aí, pelo menos, Excelente. ele vai pular para a próxima fase, que é a quinta camada, e na quinta camada a pessoa produz muito. A pessoa produz muito. E aí, então Através vamos para a disso, quinta. perfeito. O que é a quinta? A quinta é assim, na quarta camada eu descobri que eu sou amado, não importa o que eu faça. Eu descobri que tem um meio social aqui e que tá tudo bem. E na quinta camada eu preciso me provar para esse mundo. Então, essa é a camada típica que, se a gente fosse olhar o desenvolvimento normal, o adolescente deveria estar. Então ele é Porque chato, né? é a camada do chato. Mas É é o a camada chato. do chato que quer se provar. E isso, para uma empresa, dependendo do estágio, do que ela trabalha, é muito bom. Você quer se provar? Eu tenho um desafio aqui. Eu tenho X meta. Quer bater essa meta? Se a pessoa bate essa meta, ela se prova. E aí ela vai querer uma meta maior para se provar Entendi. ainda mais. E aí você vai, e por isso que você já não pode também dar uma meta muito grande de começo. Você tem que dar uma meta menor e ir aumentando. Só que essa pessoa na quinta camada, ela quer se provar. Enquanto ela não sentir que está se provando para o mundo, ela vai querer executar mais e se provar mais. Aí tem um perigo. Se você dá uma coisa que ela não consegue executar, ela vai se frustrar e aí ela não consegue sair da quinta camada, não consegue evoluir para a sexta. E aí isso é ruim, porque isso aí pode até gerar depressão em alguns casos. Para o melancólico, se a gente for falar do temperamento, é horrível, porque isso fica marcado nele. Então tem que tomar cuidado. Mas, se você dá um desafio que ela consegue fazer pequeno e ir aumentando esse desafio, ela vai chegar a um ponto que ela vai. Eu quero mais, porque eu estou me provando, eu estou conseguindo fazer isso aqui. E essa Traz um. pessoa, se ela não tem meta no trabalho, ela é uma pessoa chata no ambiente de trabalho, difícil de lidar, Ela vai desafiar todo mundo, né? Às vezes, uma forma dela. pode causar um problema, né? Pode, É, principalmente com a hierarquia, e inclusive com os outros funcionários. O outro é. funcionário vai fazer uma coisa, ela vai falar assim: não, deixa eu fazer de uma outra forma porque é melhor. E nem Pode gerar é. até briga, né? Pode. Essa é a pessoa, como você falou, é a pessoa chata ali. E essa pessoa chata, como que você faz com ela? Você dá o direcionamento. Porque se você Hum. dá o direcionamento, ela consegue agir de uma forma mais Ou assertiva. seja, é muito importante também para o líder saber direcionar, né? Não só para o líder, mas para a própria pessoa que está na quinta camada. Para Se sair ela da quinta, né? exatamente. Se ela tá na quinta ali e ela sabe que ela tem que se provar para o mundo, não é que ela tem, que ela quer. A pessoa, essa é a motivação da quinta camada. Ela quer se provar. Ela quer Uhum. saber onde ela consegue chegar, o que, que ela consegue fazer. É nessa camada que as pessoas começam a ter interesse por cursos, por aprender coisas. Hum. Isso vai se Interessante. aumentando na quinta camada, mas é nessa camada que isso começa. Ou seja, então também é interessante para as empresas fornecerem cursos para os funcionários, né? Não cursos Não? muito específicos, muito difíceis, mas Aham. cursos básicos. Então, essa pessoa, se ela tem um curso de oratória na empresa, um curso de vendas, e ela gosta daquilo, ela fala assim, nossa, eu vou ser vendedor. Ah, legal, entendi. Entendeu? E aí ela Entendi. começa a entrar na sexta camada. Porque ela vai se provar até onde ela começar a descobrir a vocação dela ali, o que, que ela quer fazer nesse mundo. E E aí a quando gente ela vai para a sexta descobrir, camada. ela passa para a sexta camada.
Como é que é a sexta camada? Você entendeu? Então, vê como, se Entendi. a gente for parar pra pensar, é uma história de desenvolvimento mesmo. A pessoa vai Uhum. se provar, vai se provar, vai se provar, e uma hora ela vai se provar e falar, é isso que eu quero. Quando ela descobriu Entendi. que é isso, passou para a sexta. E a sexta camada, o que que é? Ela quer descobrir o seu lugar no mundo, e o que que motiva ela na sexta camada? Ela quer alguma coisa objetiva. O que que é Hum. isso? Dinheiro. É o típico da pessoa que ela não está preocupado com a plaquinha do McDonald's, ela Hum. não está muito preocupada com o desafio que você vai implementar para ela. Então você vai na empresa, hoje a gente vai fazer um desafio, quem vende mais? Ela não está nem aí para isso. Ela quer falar assim, quanto Só quer você vai me saber qual vai ser a pagar? comissão dela, né? Por quê? Entendi. Porque esse dinheiro vai ajudar ela a pagar a faculdade, que vai transformar ela numa advogada. Entendi. Esse dinheiro vai ajudar ela a sustentar os filhos dela, porque ela decidiu que quer ser pai ou mãe. Ou seja, Legal. ela precisa, o que vai motivar ela na sexta camada, quando ela decidiu o que ela quer ser, são coisas objetivas. Por quê? Porque muitas vezes, e isso é muito comum, principalmente nos países subdesenvolvidos, o trabalho que ela executa não é o trabalho que ela quer seguir para o resto da vida. Então, é muito Hum. comum a pessoa estar trabalhando, sei lá, numa farmácia e ela quer ser advogada, ela quer ser psicóloga. Então, para ela, não importa meta, afetividade, não. Aquilo vai possibilitar que ela se torne uma advogada, aquilo vai possibilitar que se torne um psicólogo, vai possibilitar que se torne um engenheiro, e ela vai ficar lá. E se lá tiver oportunidade de ganhos objetivos, ela vai ficar lá até não precisar mais e até ganhar o máximo que ela pode. Ou seja, você acha então que é importante que as empresas tenham programas de bonificação? Ou como é que as empresas poderiam e os funcionários poderiam se motivar nessa sexta camada? Para você ter uma ideia, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai nas empresas, elas têm Hum. vários tipos de bonificação diferentes, principalmente as Hum. maiores. Se a gente faz uma lista, Caroline, dessas bonificações, cada um abanca uma certa camada da personalidade. Ah, E que interessante. como eles não conhecem isso, eles não colocam dessa maneira. Mas muitos falam, o chefe, o líder, o chefe de equipe, ele tem que ir lá agradecer, tem que Que elogiar, tem que dar legal. quarta camada. Você tem que desafiar a pessoa, colocar meta smart. Tem que ser um desafio que a pessoa dá conta de bater. Quinta camada. Você tem que bonificar financeiramente, ou sei lá, dar alguma coisa mais objetiva, uma viagem, um curso, um carro para empresa Hum. gigante. Sexta camada. Então Ou seja, percebe, as empresas estão atentas, né, a como incentivar os funcionários, né, para crescer. só não sabem que estão Legal. incentivando pela personalidade das pessoas, pela motivação da personalidade. Mas elas já estão fazendo isso. Só que o que acontece? Se você sabe das personalidades, você pode fazer algo mais individual e mais diretivo. Sim, é isso é. Se o líder da sua empresa ele Assim está como na temperamento. exatamente. Olha aqui, se você sabe que o cara é da sexta camada e que ele é melancólico, você pode oferecer uma gratificação para ele que vai deixar ele marcado que a pessoa não vai dormir enquanto não executar aquilo. A pessoa não dorme enquanto não executar aquilo. Se você tem uma pessoa na quinta camada e ela é colérica, essa vai ser a pessoa que você vai passar os desafios mais difíceis. Por quê? Porque o fogo vai queimar lá. Ele vai bater de frente. Ele não tem problema. Nossa, Se muito você tem, interessante. se você tem questões na quinta camada ali, por exemplo, mais estratégicas, mais de escritório, por exemplo, que precisam mais de um foco, talvez você coloque o fleumático. Hum. Se você precisa de coisas mais artísticas, organizar o ambiente da loja, montar sua rede social, ou talvez dar uma palestra, você chama o sanguíneo. Sanguíneo. Legal. Então, perceba, cada camada há tipos de coisas que podem influenciar as pessoas, e se a gente sabe o temperamento delas, a gente pode ver o nível que a gente vai dar essa coisa. Então, se eu vou Muito dar bom, muito dinheiro bom. pro colérico, eu vou dar uma quantia diferente do que eu vou dar pro melancólico.
Mas aí já entrando no direito do trabalho, isso pode gerar problema para a empresa. Mas isso aí é assunto para outra live. Mas não se for bonificação específica, bonificação para líder só. Não precisa ser para todo mundo sim, da empresa. Ou até mudando. Se para o colérico você vai dar dinheiro na sexta camada, talvez para o melancólico você vai dar um objeto, um carro. Se for um líder do multinacional, você pode dar até uma casa. Uma coisa que deixa ele fixo, entende? Que faz ele se sentir seguro. Essa habilidade, né? Exatamente. E aí, aqui você consegue motivar as pessoas. E por que porque a gente poderia falar da sétima camada também. Mas a maioria, 95% das pessoas... A gente vai cair daqui a pouquinho. 95% das pessoas vão estar nessas 3 camadas que a gente falou. Sim. Então, se a gente junta o temperamento da pessoa ali com a camada que ela tá, a gente descobre o motivador dela e como fazer, como entregar de forma artificial, a gente poderia falar assim, esse motivador. Nossa, achei muito legal. Empresas que estão atentas a isso têm uma ferramenta extremamente valiosa e que trará muitos e muitos e muitos bons frutos para ela. Exatamente. Né? Exatamente. Muito eu bom. Acho que a gente já vai cortar, mas só para completar. Eu fui numa empresa que eles estavam tendo discussão que não eram ouvidos. Os funcionários não eram ouvidos. Uhum. E a hora que eu fui ver, eles eram ouvidos. Talvez seja uma das empresas que mais ouvem os funcionários. Só que a maioria está na 4ª camada. Então, eles faltam essa afetividade. E para eles não importa se eles estão sendo ou não. Importa se eles estão se sentindo. Nossa, e faz muita diferença. A gente muda, né, a forma de apresentar isso e eles passam a se sentir ouvidos e aí eles passam a se sentir motivados para trabalhar. Por quê? Porque eles estão recebendo um pouco da afetividade que falta neles. Muito bom, muito bom. E aí, para o longo prazo, a gente paga terapia para eles sobem para a 5ª, para a 6ª camada, que é onde a empresa vai ganhar dinheiro mesmo. Legal, muito bom. Será que alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Ou manda depois das mensagens, que eu acho que depois. Vai cair, Obrigada, Diego. Foi ótimo. Eu que agradeço. Qual é o Instagram para o pessoal te seguir aí? O meu Instagram é Caroline Vaz de Mello. Eu vou tirar um print aqui e depois eu vou marcar ela lá nos comentários, pessoal. Sigam ela. E eu acho que é isso que a gente vai cair. O Instagram vai desligar a gente. É isso, cara? Quer deixar uma última mensagem? Salva a live. Obrigada, gente. Foi ótimo. Adorei o tema. Adoro esse tema. Obrigada, perfeito, João. Gente. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Obrigado, Caroline, por você ter aceitado o convite. Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. O Instagram vai desligar a gente. Tchau.